Bom dia, tarde e noite. Jesus está ensinando seus discípulos em sala reservada. Ele está explicando como vai ser a vida daqueles que creem e confiam nele depois que ele retornar para seu Pai. Pedro, depois Tomé, seguido por Felipe e finalmente Judas, não o traidor, fazem perguntas a Jesus querendo saber como segui-lo. Judas, o traidor, já tinha saído da sala. A conversa tinha tom de despedida. Jesus havia dito no verso 33, que vimos no episódio passado, que ele iria estar com os discípulos apenas mais um pouco, e que eles o procurariam, mas não poderiam ir até onde ele vai. Vamos ver as duas primeiras perguntas que os discípulos fazem. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Pedro, claro, quer saber onde Jesus vai. E a resposta de Jesus é a mesma que ele já havia dito antes. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Por que a resposta de Jesus deixa Pedro intrigado? Ele sabe que Jesus está indo para Jerusalém para morrer. Mas por que Pedro não pode ir com ele e mostrar seu amor por Jesus, morrendo por ele? Pedro não vê problema em acompanhá-lo, para defendê-lo, até a morte se precisar. Então Jesus respondeu: Você dará vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. O que não estava claro para Pedro foi que ele não poderia servir a Deus sem antes ter sido servido por Deus, na cruz. É Jesus quem precisa entregar a sua vida por Pedro. É o que possibilitará a lavagem que Jesus tinha ensinado quando lavava os pés dos discípulos, como vimos no começo deste capítulo, nos episódios 45 e 46. Vamos reler. Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Pedro ainda está pensando que pode servir Jesus de sua própria iniciativa e forças. Nós também podemos errar com esta presunção, quando achamos que podemos oferecer algo a Deus como e quando acharmos necessário. A verdade é que, como Pedro, nós somos fracos, nós somos pecadores e somos nós quem precisamos primeiro do que Jesus estaria por fazer. E Jesus disse a Pedro que iria deixar os discípulos e eles não iriam poder segui-lo. E disse ainda a Pedro que, ao invés de dar sua vida por Jesus, Pedro iria negar Jesus por bem 3 vezes. Isto viria marcar muito Pedro, iria conscientizá-lo de que efetivamente ele é fraco e volátil na carne, e que sem a justiça e poder que vem do alto, conferida pelo Espírito Santo, que Jesus iria deixar após a sua morte, ressurreição e ascensão. Mas de tudo isso os discípulos iriam perceber mais tarde, e aqui então, no nosso texto, Jesus fala palavras de conforto, porque ele está partindo. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Quais 3 coisas Jesus irá fazer? Ele vai preparar um novo lar para eles. Ele tem que ir embora para fazer isso, mas um dia vai voltar por eles. E ele vai embora. E o caminho que ele diz no verso 4 é que ele vai tomar é o da cruz. Por que Pedro não poderia ir com Jesus? Porque só Jesus pode fazer exatamente o que precisa fazer, que é pagar o preço dos nossos pecados. Pensando nisso, você já se achou na posição de Pedro? Pensando que pode ficar ok com Deus, baseando-se em como você vive, quando na verdade o que você precisa é da graça de Jesus e do seu perdão através da justiça que Ele confere para você através da sua morte pelos pecadores, como eu e você, que irão crer nele e segui-los unidos a ele e sua igreja? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não se preocupe se você ainda não entendeu quem é Jesus. Tomé ainda estava tentando entender também, mesmo depois de 3 anos caminhando com ele. E como Jesus responde? A sua resposta é um dos versículos mais famosos da Bíblia. É surpreendente como Jesus inicia a sua resposta: Eu sou o caminho para chegar até Deus, o Pai.
Esse não é o tipo de resposta que você vai receber das tantas religiões humanas no mundo, que vão te dar uma lista de coisas a seguir e a fazer, não é mesmo? Jesus nos conta que o caminho para Deus não é através de um método ou um manual, mas por meio do homem, Jesus Cristo. Ele mesmo é o caminho. Não é faça isso ou aquilo, mas sim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E aqui Jesus diz aonde leva este caminho. Vai levar e mostrar Deus, o Pai. Como Jesus pode fazer isso? Somente Ele é o caminho para chegar a Deus, porque Ele morreu na cruz para lidar com o grande problema que é o do nosso pecado. Somente Ele é a verdade de Deus, porque somente Ele é Deus, veio de Deus, viu Deus e conheceu Deus na eternidade. Já lemos em João, capítulo 1, verso 18, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Somente Ele é a vida de Deus, porque somente Ele venceu a morte. A última parte do verso 6 é a mais desafiadora do versículo. Essas palavras eram tão politicamente ofensivas naquela época para os judeus quanto para nós hoje. Lembre-se que Jesus disse em Jerusalém para judeus fiéis que estavam fazendo peregrinação para a Páscoa. É tão exclusivista. Jesus está condenando os que se obstinam com a bobagem da fé multifacetada, interreligiosa, dos que dizem todos os caminhos levam a Deus. Vamos dar um exemplo muito simples da tia Bela, de uma professora do jardim de infância que pergunta para as crianças: quem acredita que eu tenho uma tia chamada Bela? Uma parte da classe se levantou as mãos e a estes ela prosseguiu perguntando: e vocês que acreditam na tia Bela, quem acha que a minha tia Bela seja mais alta do que eu? Quem acha que ela é mais baixa? E quem acha que ela tem altura igual à minha? E aquele grupo, por sua vez, se divide agora em 3. Então temos no final 4 grupos de crianças, um achando que a tia Bela é mais alta, outro achando que ela é mais baixa, outro achando que ela tem a mesma altura que a da professora, e um outro que acha que ela nem existe. De cara você sabe que esse resultado não reflete a verdade, porque ou a tia Bela existe, ou ela não existe. E se ela existe, ou ela é mais alta, ou mais baixa, ou da mesma altura da professora. A opinião humana é irradiada pela influência que as pessoas trazem do berço, dos meios de comunicação e das mídias sociais e das culturas humanistas que abraçam pensamentos de todas as filosofias, crenças e religiões. E muitos pensam que no final todos os caminhos levam ao mesmo Deus, se este existir. Em contraste, mesmo que o mundo não goste da resposta, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lembre-se, só existe uma resposta correta. Deus te abençoe.